Daniel, capítulo. Capítulo 1. Daniel, ele viveu até 80 e poucos anos, acredita-se. Mas ele, desses 80 e poucos anos, 70 anos ele viveu sob o domínio de outras nações, né? Começou pelo povo da Babilônia e depois terminou com os persas, que os persas dominaram o próprio governo da Babilônia, né? O próprio governo. E aqui relata o início da vida dele. Fala assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, famosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas terras e na língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou, lhes determinou a ração de cada dia, o que eles tiveram que comer cada dia, na porção de manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que ao fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e o Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E eu meditando nessa palavra aqui, 2 coisas que eu fiquei pensando, né? Aqueles jovens ali, eu acredito que eles tinham 16 anos, talvez até menos que isso, né? Foram levados para longe dos seus familiares, talvez alguns familiares até morreram, né? Naquela invasão babilônica, eles mataram muitas pessoas, né? E, quer dizer, era para ser jovens revoltados, né? Era para ser jovens revoltados. E às vezes a gente passa por situações assim, adversas, a gente passa por situações diversas, situações difíceis, né? O Marcos mesmo é um exemplo de pessoa, né, de vida, e mesmo ele converteu bem depois, mas assim mesmo com todo o problema que veio, né, ele me contando o problema dele de quase cegueira, veio aos 13 anos, mas Deus entra no coração dele e faz com que ele glorifique a Deus mesmo nessa situação. Mas voltando a esses jovens aqui, esses jovens não se foram afastados da família, por mais que tivesse luxo, que tivesse, né, riqueza ali, pudessem se usufruir, né, do que eles estavam oferecendo ali, eles resolveram não se contaminar. E às vezes a gente se contamina com a reclamação, né? Ou com não estarmos gratos pelo que Deus tem feito. Eu tenho falado muito isso para as pessoas, assim, porque o mundo fica querendo muito que a gente se espelhe em outras pessoas. E a gente tem que se espelhar em Cristo. Em Cristo. Muitas vezes as pessoas
são frustradas porque elas queriam viver a vida do outro. Não querem ver a sua história. A história que Deus desenhou para você. Assim, uma coisa que não falam desses jovens, que eu acho que é a pior coisa que tem aqui, principalmente por serem jovens, todos eles foram castrados, né? Até Daniel. Então você vê que no contexto aqui, não fala que eles tinham família, porque eles não tinham família. Eles viraram eunucos, eram castrados. Então, quer dizer assim, é uma coisa muito triste, né, para qualquer pessoa, principalmente para um jovem. Se fosse assim, eles foram castrados depois dos 50, já teve filho, já teve esposa, mas eles foram castrados adolescentes, jovens, né? E você vê que a posição deles não mudou, eles podiam ser frustrados, hein? E a palavra mostra que não, eles ainda falaram assim, nós não vamos nos contaminar. Então que isso sirva de exemplo para nós, que nós possamos entender que Deus tem uma história para a nossa vida, o nosso contexto. Não importa se o outro alcançou tal coisa, ou se o outro tem tal fama, ou se a outra pessoa é reconhecida, não. A sua história com Deus, a sua intimidade com Deus. E aí eu falo com certeza, se você for ler no livro de Daniel, você vai ver que o que fizeram eles ter um coração grato, uma vida satisfeita, uma vida de alegria, mesmo na dificuldade, é a comunhão com Deus. E às vezes a gente não busca essa comunhão. O que é a comunhão com Deus? É orar sempre. É ler a palavra para a gente entender. Agora eu estou fazendo teologia, como que eu estou entendendo tantas coisas, né, que eu não entendia antes. E às vezes até o maligno traz uma interpretação errada para a mente da gente. E a gente fica revoltado por uma coisa que nem devia, porque a gente nem leu a palavra, nem entendeu, e a gente fica, né, chateado com aquilo. E quando a gente vai aprofundar no conhecimento da palavra, a luz do Espírito Santo é clara, a gente fala, não, como Deus é maravilhoso, né? Como que Deus fez isso, fez aquilo. E a gente entende até as lutas que as pessoas passaram. Muitas lutas até que são frutos de erros, como a gente também passa, né? Muitas lutas a gente passa por colher o que nós plantamos. E nós não colhemos conforme plantamos, porque a misericórdia de Deus não deixa a gente colher dessa forma. Mas tem lutas que nós passamos que realmente é uma prova, né? A nossa fé, como é que está a nossa fé? Nossa fé está baseada só naquilo que nós ganhamos, ou nós também entendemos quando Deus quer mostrar no mundo espiritual que nós podemos dizer, mesmo nas adversidades, né? Mesmo nas dificuldades. Então, a palavra que Deus falou comigo desde ontem, que eu comecei a meditar no que poderia compartilhar com os irmãos aqui de manhã, era: busque comunhão com Deus. Você vai entender todas as coisas. Busque comunhão com Deus, que você vai saber orar da forma correta para quebrar muitas coisas que têm afligido você. E eu tenho aprendido isso. Quando eu estou passando por algum problema, igual agora eu estou nos dias de oração por uma pessoa, aí eu falei, Senhor, eu vou buscar mais a tua presença para mim, orar da forma certa. Porque essa confusão de mente, o maligno traz na vida da gente, para a gente não saber nem como interceder pelas pessoas, nem como orar por nós mesmos, nem como receber de Deus aquilo que Deus tem para nós. Então, a mensagem que Deus tem para nós, eu creio nisso, Deus tem para nós é essa: busque comunhão comigo, que eu vou falar com você. Busque comunhão comigo, que eu vou te dar a direção. Busque comunhão comigo, que eu vou te dar a direção de você orar e quebrar as coisas malignas que estão agindo ao seu redor, no trabalho, ou em casa, ou na amizade, ou dentro de você mesmo, né? Às vezes a gente passa por uns pensamentos assim tão fora do princípio de Deus. Mas por quê? Porque o maligno ele vive ao nosso redor, ele espera uma brechinha. Sabe, Major, quando você estava lendo aí Daniel, acho que seria até uma boa sugestão hoje, quem tiver, tira um tempinho e fazer uma leitura e entender a história de Daniel. Quando você lê, você vai perceber que ele nunca se coloca, mesmo ele alcança até o cargo de ministro nesse reino inimigo, né?
ele é nomeado ministro, um cargo de muito alto. É muito alto o cargo, ministro. E ele sofre inveja. Só que em momento algum, mesmo com esse cargo altíssimo, ele se coloca assim, se dizendo alguma coisa perante Deus, né? Ele sempre se coloca insignificante. Não significo nada, eu não sou nada, eu sou pó. E você pode ver que quando a presença de Deus aparece para ele, quando o anjo aparece para ele, num certo dia que ele ora pedindo ajuda, quando a presença de Deus vem através do anjo, ele se joga ao pó, né? Coloca o rosto no pó. Então esse Abdinego, Mesaque, né? E o outro, Cedraque, eles sempre falaram, quando eles foram jogados na fornalha, eles falaram, se a gente morrer, morremos. Se tiver que viver, mas Deus é Deus, e se Ele quiser tirar a gente daqui, Ele tira. Mas eles nunca questionaram, né? Mesmo essa questão da fornalha, né? Sempre é interessante. Aí, então ele se coloca sempre insignificante. Aí eu me lembro daquele período que eu passei com a minha esposa, meu Deus. Quando eu me lembro, foi justo quando eu entendi que aquele momento, eu falei, eu não sou nada, eu não sou nada. Aí é essa hora. Deus só vai agir quando você entender quem você é, né? Amém. Bom, você complementou a palavra, porque você falando aí, Deus falando comigo, né? Graças a Deus. Vamos fazer mais uma oração.